Estamos iniciando o programa Empreendedor com Propósito, aqui Priscila Sá com Denis Sá, e hoje nós estamos recebendo Tom Karff para mostrar para você que a melhor coisa é você sonhar. Tem gente que pensa, como que vou empreender com algo que não dá dinheiro? Sonha, tem o seu propósito e você vai chegar lá. Trouxemos aqui Tom Karff, tudo bem? Olá, Priscila. Olá, Denis. Olá. Tudo bem? Prazer, privilégio estar aqui. Eu estava até vindo para cá de carro e aí eu falei, fiz um stories, eu falei, olha que legal, hoje eu estou indo falar sobre empreendedorismo, né? Falar sobre finanças, né? Como monetizar as coisas. E eu cresci num bairro periférico, né? Falei, então imagina, o cara que cresceu lá na periferia, hoje está sendo chamado, né, por duas pessoas influentes dentro do ramo de empreendedorismo para falar sobre empreendedorismo, né? São coisas que só Deus faz com a gente. Então eu estou muito feliz de estar aqui. E nós estamos... Você nasceu em São José dos Campos mesmo? Eu nasci em São José dos Campos, mas eu fiquei lá até os 6 anos. Aí depois eu fui para a capital, para São Paulo. Aí cresci no bairro do Jardim São Luís, depois fui para o Capão Redondo, e aí hoje eu moro aí na região do Morumbi. A gente quer ouvir sua história, muita gente já conhece, né? Conhece às vezes mais a sua obra do que você, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Porque a fé sem obras é morta, né? Então a gente conhece primeiro os feitos seus. Mas tem uma história, cara, que eu acho que isso aqui, eu gostaria que as pessoas, né, soubessem. Que foi, você, com 14 anos, você estava tocando violão, não sei se era violão mesmo, na porta da sua casa, por isso que eu perguntei onde você nasceu. Na calçada. Na calçada da sua casa, e passou um cara, falou, pô, sabe? Então conta aí, por favor, essa história mais impactante que a gente tem. Como iniciou tudo isso? Essa história é fantástica, assim. Eu tinha menos, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Uau, que eu aprendi a tocar violão com 7 anos. E aí eu saí na porta da minha casa com o violão na mão, e comecei a tocar o violão. E era aquela época que todo mundo brincava na rua, né? A gente viveu essa época. Você já tá aqui em São Paulo já estava aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí as crianças todas brincando ali, eu falei, vou tocar e vou cantar, acho que o pessoal vai gostar, né? Vou impressionar meus amiguinhos. Aí comecei a cantar e tocar, e aí passou um carro na rua e tinha um menino que era tipo o menino mais velho da turma, assim. E ele apontou assim pra mim e disse, larga disso aí, mano, isso aí não vai dar nada pra você, não. E aí todas as crianças da rua riram. Riram. Aí eu peguei o violão, entrei para minha casa, triste assim. E aí, só que o tempo foi passando, né? E aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Quem está debaixo da promessa de Deus, vai acontecer. Aí o tempo foi passando. Em 2015... Só perguntar, a música, você já cantava música gospel? Você já cantava música na igreja? Eu nasci na igreja. Nasceu na igreja. Isso, nasci na igreja. Então já sentei ali para tocar uma música, né? Da igreja mesmo já, né? Um louvor, né? Um louvor. Aí, em 2015, eu gravei um álbum chamado Somos Um, que tem uma canção, que é a canção que me projetou, sabe? Qual a canção que te projetou pro Brasil? Porque Eu Te Amei. Foi essa canção que hoje tem mais de 150 milhões de visualizações no YouTube. Já canta um pedacinho? Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Nossa, coisa linda, hein? Vai ser difícil segurar aqui, né? A gente conseguir ficar sem chorar com você aqui. Olha aqui. Exato. E essa canção, só que quando eu gravei ela ainda não tinha acontecido, né? Aí eu tava no meu escritório e... eu sou um artista da Som Livre, gravadora Som Livre, que agora virou Grupo Sony. E aí eu estava no meu escritório e aí chegou o caminhão, né, de entrega. Naquela época tinha CDs ainda, 2015. Aí eu falei assim para minha secretária falou, Tom, o caminhão da entrega chegou aí, com os CDs. Posso pedir para ele entrar aqui, né, para deixar os CDs aqui no escritório? Eu falei, beleza, pode entrar. Aí quando
entrou o entregador na porta do escritório carregando a caixa de CD, eu olhei assim e tipo, era o mesmo cara que lá atrás, quando eu era criança, apontou o dedo e falou, larga disso, isso não vai dar nada para você. A mesma pessoa que falou isso entrou pela porta do meu escritório, trazendo o CD que iria explodir a minha carreira. Então, acho que Deus faz essas coisas justamente para mostrar para a gente que não importa o que as pessoas dizem ao nosso respeito, o que importa é o que Deus diz ao nosso respeito. É isso aí mesmo. Então, isso é uma história... Não adianta o linda, rótulo, assim. né? O rótulo que colocam em você. Exato. Você tem que saber a sua verdadeira identidade. Sim. Aquela que o Senhor colocou. Então, conta pra gente, assim, sabe? Com certeza você passou algum momento difícil, aquele momento que você quis desistir. Sabe aquele momento, assim, ó, a gente costuma falar para as pessoas, você não imagina quanto você tá próximo ao sucesso quando você tá pensando em desistir. Então, fala pra gente esse momento que aí quando você tá lá louvando o Senhor, entregando o seu melhor para as pessoas, você lembra desses momentos. Se eu soubesse tudo isso que eu passei. Verdade. E quando você falou essa frase, Priscila, eu me lembro de um desenho, tem um desenho que viralizou na internet, um cara minerando ouro, né? Aí ele tá cavando assim, e aí ele desiste quando falta muito uma próximo, linha de né? terra com uma pedra de ouro grandona, ele verdade. Desiste, né? Nossa. E é uma verdade. Isso acontece na nossa vida, né? Tipo, 2015 foi quando minha música projetou. Eu já tinha lançado outros trabalhos também, mas eu comecei na música no ano 2000. Então, tipo assim, de 2000 até 2015 são 15 anos. 15 anos, gente. É muito tempo. De construção. O sucesso demora anos para acontecer de repente. Para acontecer de repente, exatamente. E tem muita gente que te vê e fala, nossa, estourou de uma vez. Foi sorte? Foi sorte. Foi sorte, né? Tem toda uma bagagem lá atrás que foi sendo construída, né? Eu me lembro que eu não cantava, eu não sabia cantar até os 16 anos de idade. E eu comecei a cantar porque minha irmã foi num coral chamado Raiz Coral, que é um coral que foi fundado lá no Capão Redondo, e minha irmã já cantava desde criança. E daí ela começou a cantar nesse coral e eu ia acompanhar ela. Eu não queria nem cantar, eu queria ser jogador de futebol, outras coisas. Olha. Daí eu sentei no último banco assim da cadeira da igreja, e o coral ensaiando, e aí Deus falou para mim, Deus falou assim, olha, é isso que eu tenho para você. Uau. E foi tão forte isso que eu parei de jogar bola, fui voltar a jogar bola 2 anos depois, e eu entrei no meio dos coristas sem ser convidado. Falei, quer saber, se Deus falou comigo, eu vou entrar. Ousadia, né? Ousadia. É isso aí. Olhei a oportunidade, falei, vou entrar. Mesmo, né? Entrei no meio dos coristas e comecei a cantar. Só que eu não sabia cantar. Aí o que eu fiz? Não sei cantar. De 70 cantores, eu era o pior cantor. Olha aí. Palavras, inclusive, do líder, que tentou me tirar várias vezes do coral. Ele só não me tirou porque minha irmã era a melhor soprano do coral. Gente. E aí ele pensava, se eu tirar ele, ela vai sair. Ela vai sair, né? Isso aí, então ela, durante muito tempo, foi ali a minha... A gente chama de costa quente. É a sustentação. É a sustentação ali. Isso aí. E aí ele não me tirou. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar. Falei, preciso estudar. Aí na minha cabeça, o que eu pensava? Bom, se uma pessoa que vai para uma faculdade, ou um trabalhador, né, fica 8 horas de carga horária no trabalho, eu vou ficar 8 horas estudando técnica vocal. Uou. E aí, a partir daí, eu estudava todos os dias. Né? Isso ninguém conta, né? 8 horas de técnica vocal. Tem gente que não acredita. Eu não acredito que você aprendeu a cantar dos 16 anos. Falei, só que durante um ano, ou mais, de 1 ano a 2 anos, eu estudava 8 horas de técnica vocal por dia. Olha que... 8 horas. Não, mas é... Não, eu aprendi a cantar. Você estava empreendendo com você mesmo, né? Mesmo. Isso aí. Eu falei, exatamente. O meu instrumento é minha voz, né? Eu preciso melhorar. E tem que se capacitar, não tem como. Tem que se capacitar. Então, eu estudava no ônibus, eu trabalhava de office boy. Um tempo eu trabalhei de office boy, então eu ia no ônibus, mas com o Walkman. Lembra do Walkman? Colocava aqui, ó, com a fitinha cassete ali. Ixi, você tem minha idade, hein? Tenho 40. Então, o Tamo Walkman junto. aqui, a fitinha cassete aqui dentro, ouvindo, e eu ouvia os exercícios e ia reproduzindo no ônibus. Então, eu sei que eu contava essa carga horária de 8 horas. Estava em casa e ensaiava. Aí tinha uma época que eu estava trabalhando eu estava servente de pedreiro. Que é ajudar um pedreiro a construir coisas. Eu pegava o radiozinho, colocava do lado dos blocos
dos blocos tijolos ali, né? De cimento, é isso aí, né? Apertava, ia cantando, ia levando os sacos e tal, não sei o que, tal. Estudando. Até literalmente, enquanto descansa, carrega a pedra, né? Exatamente, enquanto descansa, carrega a pedra. Já ouvindo. Então, durou esse tempo. Até que um dia eles ouviram a minha voz. Que a gente foi cantar numa igreja, minha irmã esqueceu a parte dela, virou, deu o microfone na minha mão. E aí eu cantei. Aí. Isso depois de 1 ano e meio, assim, mais ou menos, de treino. Opa. Quando eles ouviram, eles falaram, não acredito. Não acredito. Como que aconteceu com você? Você não cantava assim? Eu já te vi cantar antes, você não cantava desse jeito, você não cantava desse jeito. Como isso aconteceu? Falei, então. E olha, 8 horas por dia. E o que é mais lindo que você está falando aqui, tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu não tenho capacidade para isso. Eu tenho um chamado, eu sinto que eu tenho um chamado, mas eu não tenho capacidade para isso. Você estava sentado ali, aí você ouviu o chamado do Senhor e falou assim, é isso que eu tenho para você. Então, o que a gente já vê assim, aqui, né? Deus, ele não escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido. E ali, o que é capacitar o escolhido? É você levantar, né? Você vai lá, arregaça as suas mangas, bonitinho, e faz. Né? A gente tem que esperar esse tempo de 15 anos que você esperou, você não foi passivo, né? Você teve... Continuou plantando, continuou plantando, né? Ativo, né? Teve paciência, mas não foi passivo. Exatamente. Né? Continuou plantando. Olha, que linda a sua história, muito bom. Eu gosto de uma observação, né? Que acontece o seguinte. Essa que a Priscila falou, o sucesso demora anos para acontecer de repente. E ninguém conta essas circunstâncias, esses momentos difíceis que a gente teve. Hoje, quando a gente vê você sendo contratado pela Ação Livre, as músicas aí explodindo no Brasil todo, eu conhecia música sua e não conhecia que era de você, então infinitamente mais, a nossa preferida, né? Linda. Uma das músicas mais compartilhadas nos stories do Brasil. Isso aí, não sabia. Dia vai no meu. Mas nós, toda vez a gente fala disso aí, né? Cada conquista que a gente adquire, a sua música faz parte, quer saber? Para a gente lembrar, porque a gente tem um princípio, né? Se deu certo, toda honra e toda glória seja dado a Deus. Exato. Se deu errado, a responsabilidade é minha. Na palavra Deus tem um eu no meio. Então, toda vez que eu preciso me exaltar, eu diminuo o eu. E aumento o D e aumento o S. Se deu errado, aí a gente diminui o D e o S e aumenta o eu. É esse princípio de autorresponsabilidade que tanta... Sim. Então, e uma das coisas que a gente vê... Muita gente não conta a trajetória. Então, nesse período, você deve ter cantou muitas vezes de graça. Nesse período, você teve que... Conta um pouquinho disso, assim, porque hoje, eu vou dar um exemplo, eu sou palestrante. Então, muita gente fala, eu quero ser palestrante, mas já quer iniciar ganhando. Já quer um cachezão alto. Já quer um cachezão alto, já quer fazer um treinamento de uma empresa, já quer ter grandes consultorias. E muitas vezes, o que eu falo? Começa fazendo trabalho voluntário. Sim. Vai lá se doar para alguma coisa que vai ajudar alguém. Então, e você com certeza teve isso com música. Sim. Naquele período, você estava assim, dando o seu melhor, estudando 8 horas por dia para entrar num coral que era voluntário. Exatamente. Isso que é muito legal. Assim, é o querer participar de algo que eu não estou ganhando nada. Estou ganhando com Deus, lógico, as recompensas virão. Se você for fiel aos mandamentos, Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida. Né? Isso é muito importante. Mas como que foi essa trajetória? Porque nessa trajetória que muita gente desiste. É nessa trajetória que muita gente cansa. Né? A Bíblia fala disso. A prova prolongada enfraquece o crente, né? Enfraquece, né? Adoece o coração. Né? Como que foi esse momento? Então, acho até interessante o que você está falando, esse lance do cara já querer palestrar com cachê. Não, ele tem que palestrar de graça, até mesmo para ele aprender a palestrar, né? É um exercício. Que às vezes as pessoas acham, não, eu vou só chegar e falar e contar a minha história e eu vou ser um grande palestrante. Não é isso. De jeito Você nenhum. tem que aprender a atenção das pessoas, o tempo. Então, na minha vida foi assim. Eu cantei durante 5 anos no Reis Coral de graça. Olha aí. Sem ganhar nada. E aí depois eu cantei no quarteto chamado Link 4 também, a mesma coisa.
Então já viajava, mas não ganhava nada. Naquela época também eu nem sabia que eu poderia ganhar alguma coisa. Eu estava tão apaixonado pela música. E você tinha outros trabalhos. queria- Você tinha outro Não, trabalho. o que eu fiz? Eu comecei a dar aula de canto. Empreendedor. Aí sim. Exatamente. Aí fez da sua paixão o seu O negócio, meu negócio. né? O negócio, É, aí eu, sim. eu não dava certo como empregado de empresa nenhuma. Tudo era demitido, dava um mês demitido, não sei o que, demitido. Falei, eu quero saber de uma coisa. Só que onde eu ia Seu cantar... propósito estava em outro lugar. Só que onde eu ia cantar, as pessoas gostavam da minha voz e perguntavam, você não dá aula de canto? Você não dá aula de canto? Eu falei, mas eu não sei dar aula de canto, né? Ó, olha que interessante. Olha que Aí legal, o que eu hein? fiz? Só que eu tava com tanta procura e tava precisando de grana também, porque, peraí, eu preciso... Sim. Pô, preciso Você viver, né? tá- Preciso preciso viver viver. nesse período, né? Peguei 3 cantores, não cobrava nada... Não, mentira, para não dizer que eu não cobrava nada deles, eu cobrava R$5 por mês Olha, de gente. cada um. Eu ganhava R$15 por mês. Olha. Simbólico, né? Só pro cara 15 valorizar, reais né? por Isso aí, né? mês. É, só pro cara, tipo Isso assim. aí, falar, meu, não é... E Ó, dei aula pros 3. Os 3 não aprenderam a cantar até hoje, mas eu aprendi a dar aula. Peguei, É isso aí, é isso peguei aí. 3 é caras isso aí. ruins. Eu falei, meu. Aí que eu fiz? Depois fiz cursos, fiz É o faculdade plantio, de né? fonoaudiologia. Olha. Pra aprender, entender de voz e tal, depois que eu já tava dando aula. Só que eu Criou comecei a dar até aula. seu método. Queria ter Opa, um método. lógico, lógico. Aí fui dando aula de canto, de repente a minha agenda estava entupida de aluno de canto. Então, com aquilo eu conseguia me sustentar, só que aí que eu fazia? Cantava de graça nos lugares, via como é que o cara se portava no palco, como é que ele falava, aprendia a cantar, fazia conexões com várias pessoas importantes. Né? Aí comecei a gravar backing vocal para vários cantores que já eram famosos, acompanhar cantores que já eram famosos. Então eu já estava no circuito até que em 2006 eu lancei meu primeiro CD solo. Aí ali eu comecei. Né? Opa. Só que como eu lancei meu CD solo, olha que interessante. Lancei meu CD solo em 2006. Como minha voz já era uma voz que estava despontando ali, o meu primeiro CD solo eu vendi 8.000 cópias. Quando o CD chegou, já tinha 8.000 cópias vendidas. Olha. Eu lembro que a somatória, mais ou menos, deu 40 e poucos mil reais que eu ganhei. Ó. Eu falei assim, ué, tem Caraca, 46 aconteceu mil alguma reais. coisa aí, né? Eu nunca virei mil reais na minha conta, eu tô vendo 46 do nada. O que eu vou fazer? Naquela época, 2006, 46 mil reais era uma grana maior hoje. Não era uma baita grana, mas era um... A nossa empresa nasceu em 2006. Em 2006 aí. A Enjoy nasceu em 2006. Exatamente. Cara, Então, aí o que eu fiz? Muita gente já compra um carro, já compra um não sei o quê, já compra tal, um carro pá, tal. Eu não, eu falei... Aí eu tava... Em 2007 eu casei. Falei pra minha esposa, falei, meu, vamos morar lá nos fundos da casa da sua mãe? Será que ela deixa a gente morar lá? E a gente foi morar numa casinha de 3 cômodos, no bairro do Capão Redondo, de favor, ali nos fundos. A gente só fez uma reforminha na casa. E aí eu comprei um carro que era um Corsinha, bolinha. Nossa, Que quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, por que você comprou esse carro? Eu falei, porque era o mais barato que tinha. Eu paguei 6 mil reais nele, parcelado ainda um monte de vezes. Justamente para quê? Para que o dinheiro que eu ganhei, eu reinvestisse na minha carreira. É isso aí. Então eu continuei vivendo do dinheiro Olha das o detalhe aulas. aí, gente. Olha o detalhe aí. Você que tá aí, ó. Continuei Pega essa vivendo, me informação, alimentando, comendo com o dinheiro das minhas aulas. E o dinheiro que eu ganhei do CD, o que eu fiz? Eu ia em rádio, pagava as rádios para tocar minha música. Eu comecei a fazer produto, camiseta, boné para ir vender nos eventos, fazia mais CDs para vender também, tal. E aí eu E já se posicionando como Tom Carf. já me posicionando como Tom Carf, meu CD solo. E aí todo o dinheiro que eu ganhava da carreira eu reinvestia na própria carreira e ia vivendo com... Então eu não precisava, chegou um momento que eu não precisava mais estar morando ali em 3 cômodos no Capão Redondo. Mas eu continuei por quê? Porque minha carreira estava crescendo. Olha que legal, gente. Eu reinvestia na carreira, tal, e ficava ali. Até que chegou um momento que, pum! Explodiu, né? Que explodiu. Aí minha realidade mudou, já mudei para outros lugares e tal. E tudo aconteceu. Mas aí, o começo foi assim. E você falando aqui, que você falou com a sua esposa, olha, vamos lá morar no cantinho lá, onde é a casa da sua mãe mesmo. Uhum. Como que você concilia hoje o seu trabalho com a sua família? Porque eu te sigo e eu vi sua filha lá, toda linda. Sofia, Ah, é que isso aí. linda. E eu vejo você como que é com a família, né?
realmente essa pessoa, família? Como Sim. que você concilia e o que você leva de princípios para dentro da sua casa como família? Então, quando eu tinha um sonho antigamente, quando eu estava começando a cantar, e o sonho era, nossa, o meu sonho é estar hoje em São Paulo, amanhã no Rio cantando. Sabe aquele sonho de ter a agenda lotada? Sei. Amanhã no Rio, depois tal. E a gente lutou para isso e a gente conseguiu. Então eu lembro que tinha mês que a gente tinha 25 eventos, 25 shows, 26, 28 shows num mês. Então, só que a minha esposa me acompanhava. Por quê? Porque minha esposa, no começo da minha carreira, ela também saiu do emprego dela. Ela trabalhava no Oscar Freire, era gerente de loja lá. Olha, que legal, hein? Saiu da empresa dela para cuidar da minha carreira. Então, ela que fechava os eventos, ela que fechava tudo. Ela cuidava de toda a parte... Sua agenda, de tudo, De né? tudo. E eu ficava mais com a parte artística. E aí a gente viajava sempre junto. Tal. Aí, quando a minha primeira filha nasceu, que é a Sofia, que vai completar em maio agora 10 anos, quando ela nasceu, aí minha esposa falou, não, agora eu vou ter que ficar em casa para cuidar do Desacelerar bebê. um pouquinho. Ela A gente desacelerou, pediu tanto isso, né? aí a gente pegou outras pessoas para trabalhar na minha carreira também. Ela continua ainda hoje, mas tem mais pessoas trabalhando. Só que eu continuei acelerado na agenda. Falei, bom, tava construindo também. isso aí, Acho que é tem isso uma mesmo, parte é que isso tem mesmo. que... Tem que ter, né? Tem que ter isso E mesmo. Isso aí. construindo, acelerando e tal. Então, tipo, a minha primeira filha eu não acompanhei muito ela bebê, assim, tal. Sempre quando eu tava em casa, Lógico, sempre né? saía Pô. com eles, sempre viajei, sempre tirei férias. Nunca fui, tipo assim, não tiro férias com a minha família. Não, direto a gente viaja. Isso aí sempre. Mas durante a semana, às vezes eu tava voando, final de semana e tal. Quando entrou a pandemia, que eu fiquei em casa, né? Que a pandemia deu um susto em todo mundo. Todo mundo, principalmente quem viajava vivia de muito. evento Quem externo, viajava né? muito. Pô. E o setor de eventos foi o setor mais afetado. Mais afetado, né? Isso mesmo. Nenhum setor foi mais Nenhum, afetado que o isso setor de mesmo, eventos. É verdade. Parou tudo. Não podia ter show, nada. Nada. Parou. Os bufês, né? Tudo. Ou quanto buffet fechado. Tanta tudo. gente assim. Isso aí. Evento foi o mais afetado mesmo, isso aí. Exato. Aí parou tudo. Tal. Falei, beleza, parou, acabou. E agora? Né? Aí eu lancei um produto, né, digital, né? Até o Sidney que me falou bastante. Tal. Sidney maravilhoso. Aí lancei um produto Ensinando digital. a cantar também? Ensinando a cantar. Legal. E foi um produto que explodiu assim de venda. Hoje é o treinamento de técnica vocal mais vendido da internet. Mas explodiu assim, na pandemia, explodiu muito, vendeu muito. Eu lembro que na pandemia foi um dos momentos que eu mais prosperei na vida, assim. E isso, quando isso aconteceu, eu pensei comigo, eu falei, tá vendo? Às vezes hoje eu não preciso estar tão mais na estrada do que antes. Porque Deus, ele cuida da gente. Né? Às vezes a gente desacelera mais para um propósito maior. Agora eu quero estar mais perto da minha família. E Deus continua cuidando da gente. Então hoje eu continuo fazendo eventos, mas menos. Faço menos eventos, mas estou mais perto da minha família. E continuo prosperando, porque Deus... Até porque a gente descobriu, e a tecnologia também, ela veio para... Exatamente. Tem gente que usa de uma forma errada. Sim. Mas, né, ela é uma ferramenta que pode ser uma grande bênção. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é o seguinte. Eu sempre falo, propósito hoje é o nome mais conhecido que as pessoas têm, que virou até meio banal. O que você tem de propósito e tal? E o que é legal na sua história? Eu entendo que a gente tem que ter mais que um propósito. Quando você tem um trabalho seu hoje, tá, uma ocupação, e você tem um trabalho voluntário que não tem nada a ver com a sua ocupação, Sim. Você está fazendo um trabalho voluntário, você está fazendo uma caridade, você está sendo solidário. Faz sentido isso? Sim, então eu tenho o propósito de ajudar alguém. É muito nobre, mas ele não está conectado com a sua fonte, com aquilo que você ama fazer, com aquilo que você gosta, com aquilo que Deus não nos criou para ser. Tá? De uma forma respeitosa, dizer assim, aquilo que é a nossa origem. Mas quando você tem hoje aquilo que que é o seu trabalho, que é a sua fonte de renda, e você faz trabalho voluntário nisso, você deixa de ter um propósito, você tem uma causa social. Uau. A causa social é muito mais forte. Então hoje,
sim, é claro na sua história, você tem uma causa social. Exato. Então, Né? Quando a gente trabalha com propósito, a gente vê que o Senhor vem e traz essas pessoas para transformar a vida delas através do que a gente faz, através do nosso trabalho. Então, que pena que já está no final. A gente vai me contive. A gente vai precisar de mais tempo. Vamos fazer lógico, mais, uma com segunda certeza. vez aqui. Mas trazer você sabe, a gente já se conectou. A primeira vez que a gente já se conheceu ali, me fez chorar rios. Vai não tem ter o como. evento com o Carlos agora Vai também. ter. Né? Agosto. Em agosto. Ele estará Carlos e no Isa. nosso evento, 19 de agosto, né? Os empresários cristãos aí, solidários do Brasil, o maior evento que tem com De Carlos graça e- receber e de graça de dar. graça Uau. receber e de É isso graça aí, dar. isso aí. É isso aí. Estaremos juntos e tenho certeza que cada vez mais o Senhor vai usar você como um instrumento, Amém. tá? Na vida das pessoas para levar, por meio, né, do Senhor, levar a voz dele para as pessoas. O que elas, sabe, as mensagens que às vezes alguém tá assim, Senhor, fala comigo. Eu preciso te ouvir. Quantas vezes não aconteceu isso na minha vida? Eu e o Denis já perdemos tudo. A gente começou do zero, eu e ele. A gente não tinha nada. E a gente tem 5 filhos. A gente não tinha nada mesmo. Começamos do zero. E um dia ele chegou pra mim, o que tem pra comer? Eu tenho mingau. Vamos dar glória a Deus, vai dar tudo certo. E eu cantava assim, louvava. E todas as vezes que a gente canta, a gente sabe que a gente está orando 2 vezes. Uau. E um dos momentos assim que eu lembro muito é o Infinitamente Mais, que você vai ter que terminar cantando Claro. essa pra gente. Ai, Deus com habita no certeza. louvor, né? Deus Essa habita fala é no linda, louvor. né? Gratidão. Deus é Né? isso. Deus Então habita a nos gente louvores, né? vai ficar por aqui, né, no Empreendedor com Propósito, mas finalizando com Infinitamente Mais, com o Tom Carf. O Denis também quiser agradecer aqui. Não, acho que... Tom, sim, eu só quero te agradecer mesmo, cara. Assim, foi Eu que infinitamente agradeço. mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E eu acho que o que fica a dica aqui é você pegar a história dele, todo o plantio que ele teve na vida. Assim, nada acontece por acaso. Tudo tem uma providência divina. Você pegar a vida do Tom hoje, sabe, enxerga, vê o que ele fez. Pô, quem que fica 1 ano e meio estudando 8 horas por dia para ser um voluntário? Para ser um voluntário para cantar, para ser um voluntário sem ganhar nada e não tá pensando no dinheiro. Então, muita gente coloca o dinheiro primeiro e aí o dinheiro só foge. Quando você coloca o propósito, quando você coloca o carinho, quando você entrega para Deus, as bênçãos virão. A palavra diz que as bênçãos do Senhor nos cercam como escudo. E com a vida do Tom, isso ficou claro para mim. Faz o seu melhor, que Deus vai dar o melhor dele para você sempre. Coisa linda, coisa linda. Obrigado vocês também pelo convite. Foi um prazer, Foi para nós, foi muito privilégio. gostoso. Cumprimento de promessa de Deus na minha vida também. Eu estar aqui. Que bom. Gratidão, que Então, lindo. vamos lá. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. E Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que irá fazer. Ele é Deus. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Que bom, obrigado, meu irmão. Que Deus Aí, continue te até o abençoando próximo cada vez mais. Hein? Empreendedor com Propósito. Aí. Esperamos vocês.